Mais uma partida sem vitórias e mais uma partida que evidencia o óbvio. O Atlético tem um bom time, porém um elenco péssimo. No jogo de hoje, empate contra a equipe do São Paulo em 0 a 0, o Atlético mais uma vez evidenciou para o seu torcedor, para nós torcedores, na verdade, que o Atlético precisa de um elenco melhor, né? O Cuca tentou no segundo tempo algumas alterações que não deram certo. E aí a gente vê descaradamente, né, bem assim, evidente aos olhos, até daqueles torcedores que não querem enxergar, né, muitos torcedores aí enxergam o Atlético como um elenco bom, coisa que não é verdade, tá? O elenco do Atlético não é essa máquina toda que eles falam na imprensa. O Atlético tem um elenco com algumas deficiências e nós iremos, a partir de agora, evidenciar um pouco dessas deficiências e debatermos um pouco porque o Atlético não saiu com o resultado que a gente esperava. A equipe adversária, o São Paulo, veio muito desfalcada, sem Luiz Gustavo, sem alguns jogadores que também foram poupados, e a equipe de São Paulo também não é essa coisa toda, né? Venceu o Talleres lá na Argentina, mas a equipe do Talleres também não é uma equipe tão forte, e o jogo também não foi um jogo assim que encheu os olhos do torcedor são paulino. Então a equipe de São Paulo não era tão boa assim dentro de campo. Vamos lá, no primeiro tempo, o São Paulo assustou muito mais que o Atlético, né? Chegou até a fazer um gol que foi anulado, né? Estava realmente muito impedido, mas o São Paulo começou tendo mais o controle das ações no primeiro tempo. E esse controle das ações assustou até nós torcedores que estávamos assistindo o jogo. O Atlético, né, não conseguiu fazer gols, não conseguiu mostrar aquilo que ele mostrou nos jogos contra o Cruzeiro, contra o América, nos jogos que ele jogou bem no Campeonato Mineiro. E ali o Cuca se viu diante de um dilema. Ele tinha o Ferrarese assombrando o Natanael, ele tinha o Luciano assombrando o Franco e o Gabriel Menino, então ele precisava mudar. Aí que está o problema. Ele olhou para o banco e viu as peças que ele tinha. O Lianco tinha cartão amarelo e ele precisava tirar o Lianco, que foi o melhor em campo, mas infantil. Mas ele tinha o Vitor Hugo, que é canhoto, e ele tinha o Romo. Então ele não poderia tirar o Lianco, porque ele não tinha uma peça de qualidade para colocar no lugar do Lianco. E voltou com o Lianco para o segundo tempo. Ele precisava tirar ou o Franco ou o Menino, que, diga-se de passagem, o Menino não vem fazendo boas partidas, está jogando apenas por falta de opções. E aí ele coloca o Rubens e coloca o Bernard no lugar do Coelho, né? Uma alteração assim que ninguém entendeu o porquê. Mas o Bernard não entrou tão mal quanto muitos torcedores vêm criticando ele ali. Ele tentou, se esforçou. É lógico que ainda não encaixou, não é o jogador que a gente esperava que ele fosse, claro, mas não comprometeu a esse ponto como vinha comprometendo em outras partidas. E aí depois ele foi colocando Igor Gomes, foi colocando o Júnior Santos, para mim o pior de todas as contratações dessa janela. O Júnior Santos, apesar das lesões, o Júnior Santos ele não vem fazendo boas partidas e sequer consegue fazer fundamentos básicos. Você vê o Júnior Santos trombando na bola, pisando na bola, ele não consegue agregar ainda dentro da partida, dentro do sistema ali tático do Cuca. E aí a gente fica assombrado porque o Júnior Santos não foi um jogador barato, foi um jogador de um investimento muito alto e que não rende o mínimo para ser aceitável esse valor. Então o Júnior Santos está me assustando muito, pois ele vem fazendo partidas horrorosas, né? Horrorosas é o termo correto para falar do Júnior Santos. É um jogador que, se você não soubesse o valor que ele foi contratado, você não acharia que seria esse valor tão alto para um jogador que não consegue fazer o mínimo. E ali, o Cuca tentou de tudo. Tudo que ele sabe, tudo que ele tinha nas mãos, ele tentou. Tirou o Natanael e colocou o Saravia, que o Saravia deu uma consistência maior defensiva, porém o Saravia é um cara que tem uma deficiência muito grande na parte ofensiva. Então o Saravia tinha hora ali que ele embolava na bola, ele não conseguia dar aquele cruzamento. Ele não é um cara que chega à frente com uma qualidade. Ele tem muita qualidade defensiva, mas ofensiva ele não tem. Então o Atlético hoje ele tem carências muito gritantes nesse elenco. O Atlético não tem uma boa reposição para o Scarpa, porque às vezes o Scarpa não desempenha
o melhor futebol, mas não tem ninguém para colocar no lugar do Scarpa. Não tem um volante pegador, não tem nesse elenco. Não tem um lateral esquerdo para poder substituir o Arana, que às vezes não faz. Às vezes não, né? Na maioria das partidas não vem jogando bem e você não pode tirá-lo porque não tem ninguém com a qualidade para poder colocá-lo no banco. As pontas ali, a gente tem o Júnior Santos, que não é um cara que vem agregando muito. O Bernat, que eu falei, entrou razoável, mas ainda não é aquele Bernat que a gente esperava. Então o Atlético ele tem uma deficiência muito grande de peças. As peças que o Atlético tem ainda não conseguem agregar bem para o seu funcionamento. E vamos lá, mais uma vez o Atlético tenta criar, tenta. O goleiro pegou muito o Rafael e o Atlético saiu com empate. Dos 6 pontos possíveis, o Atlético fez apenas um com esse empate no jogo de hoje e vai para a partida contra o Vitória precisando demais da vitória, porque se a gente não consegue a vitória, se a gente não consegue jogar bem na Sul-Americana, o time já entra em crise, porque perdeu para o Grêmio, empatou com o Cienciano, empatou hoje. Então, assim, o Atlético já muda essa chave, né? Então, assim, muito importante que os 4 R's, que o Vitor entenda a carência desse elenco. Esse elenco ainda não está fechado. Fizemos boas contratações como o Rony, como o Natanael, que é um baita de um lateral, mas o Júnior Santos já é uma contratação que já não deu certo e a gente já vê claramente que ele não deu certo. Perdemos o Davidson agora, que não agregava muito, mas poderia entrar no jogo como hoje. E assusta muito o CEO do Atlético falar que precisa vender mais 45 milhões. Ou seja, um elenco fraco que vai precisar vender, vai precisar se desfazer de algumas peças e que vai se enfraquecer ainda mais. Ou seja, o Atlético não está caminhando para um futuro muito animador para o seu torcedor. Bem, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham desse momento que vive o Atlético aí, que ainda não consegue essa vitória fora do Campeonato Mineiro. A todos que me acompanharam, um abraço e até a próxima.